E o nosso assunto hoje é sobre os desigrejados. Por que as pessoas deixaram de frequentar a igreja? O que está acontecendo? Pastor, essa é uma realidade que vem preocupando muitos pastores, né? Sem dúvida alguma, preocupando não só os pastores, mas eu vou te falar que todo o reino de Deus também é uma batalha espiritual, né? Que nós estamos vivendo hoje, que é essa questão do congregados, desigrejados, esse nome novo. Mas o coração de Deus sempre esteve a igreja, Alcineia, que Deus hoje trabalha pela igreja. Pastor, já são mais de 4 milhões de brasileiros considerados desigrejados. É um número muito significante, né? É uma questão de vida ou morte, vital, não é? É só a gente pensar no corpo, o próprio corpo humano. Se eu corto, amputo a minha mão, ela fica desvinculada do corpo, então automaticamente não serve mais, ela perde o sangue que chega aqui, toda a função, tudo. Então um desigrejado é alguém fora do corpo, desconectado. Qual é o perigo que isso representa na nossa relação com Deus? Quando eu deixo de participar dessa comunhão que a igreja, o templo, né? Que o templo permite, reunindo essas pessoas que compartilham da mesma fé. Qual é o perigo disso tudo, pastor? O perigo de eu andar sozinho é de ser muito limitado, não estar congregado. Como assim? Porque tem coisas que Deus ele vai te dar lá no seu quarto, orando você sozinha. Mas tem outras, muito maiores, que Deus só vai te dar na congregação, estando junto. O que Deus tirou do Egito? Uma pessoa ou um povo? Deus tirou um povo. Então, o perigo é eu estar fora desse corpo, fora desse mover, fora desse nutriente, porque a vida, o sangue, ele corre pelo corpo. Pastor, agora de que forma que se pode trabalhar junto a essas pessoas, né? Para trazê-las de volta, porque eu acredito que não foi só apenas a questão da pandemia, né? Mas isso também inclui aí decepções que as pessoas têm com alguns pastores, com algumas igrejas. E aí, o que fazer nesses casos? Primeira coisa é voltar os olhos e o coração dessas pessoas para Deus, para o Pai, para o Abba, para aquele que nunca nos decepciona, nunca vai nos decepcionar, mostrar o amor dele, que mesmo onde ela está, Deus continua amando. Lembra a parábola do filho pródigo? Ele pediu ao pai os bens, o pai estava vivo, ele foi embora. Mas quando ele estava lá, literalmente no fundo do poço, comendo com porcos, e o porco é o animal mais imundo para o judeu, ele estava lá comendo. Ele lembrou da onde? A casa do pai. E quando ele voltou, o amor do pai não tinha mudado. Então essa é uma estratégia da nossa igreja hoje, para com essas pessoas. A gente tem pregado o amor de Deus. Deus é bom, Ele continua te amando, é só você voltar. Cada passo que você dá em direção a Ele, é um que Ele dá na sua direção também. Então a estratégia é essa, mostrar o amor do Pai. A segunda é mostrar que sozinho a pessoa pode ir até mais rápido, mas junto você vai mais longe. Eu prefiro ir mais longe do que mais rápido, porque tem muita gente que vai rápido, mas na metade do caminho ela para, né? Mas quando você está junto, você vai mais longe. E mais longe é melhor do que mais rápido. Mas como a gente consegue isso? Estando no corpo, congregando, estando junto, não é? Se você arrancar um galho de uma árvore, o tronco todo, você arranca, ela não recebe mais a seiva, a vida, e ela vai morrendo. Mas no corpo, junto, ela recebe isso. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu vou continuar esse bate-papo aqui com o pastor Rodrigo a respeito dos desigrejados. E pastor, um dos tópicos que eu quero abordar com você logo após o intervalo é sobre essa questão da igreja ter se tornado agora um negócio, né? Ao invés de cumprir o seu propósito principal, está se tornando um negócio. Mas a gente volta já já para falar sobre esse assunto. Eu volto já, então fique na nossa companhia. E de volta, conversando com o pastor Rodrigo sobre os desigrejados, eu gostaria, pastor, de lhe fazer uma pergunta mais específica a respeito dessa questão
de que muitos argumentam ter saído da igreja porque a igreja deixou de exercer o seu papel principal, que é pregar o evangelho, abraçar pessoas, ajudar pessoas, e passou a se tornar um negócio, inclusive rentável, né? Como é que o senhor avalia esse tipo de comentário? Olha, Alciné, nesse ponto eu tenho que falar da liderança da igreja, porque Deus estabeleceu homens ali, né? E tudo vai a partir do líder, da liderança. Quando uma igreja, vou usar a expressão, descamba para isso, primeiro, aonde começa isso é no coração do líder, entendeu? No caso, no coração do pastor. Por isso que a gente precisa guardar o coração, porque tudo se move por liderança. Por exemplo, Deus coloca Adão e Eva no jardim, colocou o homem lá. E o adversário estava lá, a serpente estava lá, o inimigo estava lá também. E falou com a mulher, deu fruto à mulher e o homem comeu. Você vê, a liderança caiu, entendeu? O pecado entrou porque Adão se calou, o líder não falou. Então, quando uma igreja começa a caminhar por isso, o coração do pastor que mudou. E aí a gente tem que ir para a palavra de Deus, lembrar o que o grande apóstolo, o apóstolo da graça, né, o que estabeleceu tantas igrejas, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 2,17, Paulo teve que dizer para uma igreja, Corinto foi uma grande igreja na época, né, muitos líderes, muitos pastores, e Paulo foi dizer, olha, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus. Por que eu digo o coração do pastor se perder? Ele esquece que a igreja é de Deus. Ele esquece da presença de Deus. Entendeu? E hoje, pastor, eu vejo que o papel da igreja principal, né, é realmente arrebanhar, é ajudar, principalmente depois, ou vivendo essa pandemia que nós estamos vivendo ainda, né? Já são mais de 2 anos, mas muitas pessoas tiveram muitas perdas. Até hoje as pessoas têm medo disso, né? E aí quando se procura uma igreja, você está procurando o quê? Você está procurando uma ajuda, né? Então, de que maneira realmente a igreja deve tratar, deve trabalhar com essas pessoas? Então, como eu estava dizendo ainda do líder, né? A questão do líder que chega nessa questão do tratamento. Uma das coisas que guardo no meu coração é o rebanho, as pessoas, elas não são minhas, são de Deus. Então é algo que o Senhor me deu para cuidar. A Bíblia está recheada de textos. Na verdade, Jesus é o supremo pastor, então o rebanho é dele. Então ele me deu algo para cuidar. Então se eu tenho esse temor, esse cuidado, eu lembro disso. Então isso guarda no meu coração. Toda igreja que chega, ela chega por meio do Senhor, é do Senhor. A ovelha é do supremo pastor. A igreja é do pastor. Então nada do que eu faço, eu estou fazendo para mim, por mim mesmo. Eu estou fazendo para Deus. E Ele vai naquele dia prestar conta. Eu vou ter que dar conta disso. Entendeu? Então quando chega qualquer tipo de pessoa, a Bíblia ela nos orienta. Entendeu, Alciné? Dá o amor. Jesus é o nosso padrão. Esse texto mesmo que eu li aqui agora, Paulo diz, na presença de Deus, com sinceridade. Então, cada pessoa que chega, o nosso trabalho é como é que Cristo faria? Como é que Cristo agiria? O que essa pessoa precisa? Todo cristão tem o Espírito Santo, pastor também tem, entendeu? Então, ele precisa do Espírito Santo para direcionar. Na nossa igreja eu recebo tudo quanto é tipo de pessoa. Cada uma delas o Espírito Santo vai nos direcionando. E um dos grandes segredos é encaixar a pessoa na vida da igreja, no fluxo. Hoje nós somos uma igreja em célula, em pequenos grupos. Cada pessoa que chega, ela é enxertada numa célula, no grupo ali, ela pega afinidade, ela compartilha, ela acha outra que passou a mesma coisa e vai compartilhando e vai sendo curada e sarada pelo corpo, né? Hoje a igreja, ela precisa mais da graça, porque muitas pessoas ainda vivem muito debaixo de acusação, né? Se você não fizer assim, se você não for bonzinho, você não vai para o céu, você não está salvo, ou perde a salvação. O que o senhor diria, pastor, para pessoas que pensam dessa forma? Olha, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Jesus, ele é a própria graça em pessoa.
Nós não merecemos nada, nunca merecemos nada. Tudo que foi feito, a Bíblia diz lá em João, que foi feito por intermédio dele, por causa dele. Então nós não temos mérito nenhum. Nem para a cruz nós fomos, nem para a cruz. Ele tomou o nosso lugar. A grande troca do Calvário foi essa. Então nós recebemos a graça dele, nós recebemos o favor. Então nada na sua vida, na nossa vida, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. Todo mundo conhece aquela passagem daquela mulher que foi pega em adultério, não é? Os fariseus queriam apedrejar. Jesus perdoa, libera o perdão para ela e diz para ela ir não pecar mais. Então ali foi um grande exemplo da graça de Deus, né? O perdão já foi conquistado há mais de 2000 anos atrás. Aquela mulher, ela levanta dali, ela não vai ter vontade de pecar mais, pelo contrário, teve a vida mudada. Então, não há nada que você faça que Deus vai te amar mais. Não há nada que você deixe de fazer que Deus vai te amar menos, entendeu? Porque Ele nos ama em Cristo, é tudo por causa de Cristo. Existe, não sei se dá tempo ainda a gente falar, mas tem algo muito interessante, que existe a lei, né, algumas leis, por exemplo, a lei da gravidade. Tudo que você soltar um celular desse aqui, ele cai. Mas existe a lei da propulsão, que é o que um avião usa. Então, quando a gente está dentro de um avião, a lei da gravidade continua existindo? Continua existindo, mas a gente não cai, porque nós estamos numa lei superior. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é essa lei superior. Por isso que a gente precisa estar em Cristo. Em Cristo, que é a lei maior, nós vencemos a lei do pecado, a lei da acusação, da condenação. Por isso que a gente precisa estar em Cristo e congregando. A gente aprende isso. Conversei aqui com o pastor Rodrigo Mariano, da Igreja Videira, sobre desigrejados, sobre essa importância de você estar se congregando a uma igreja no corpo de Cristo, né, pastor? Com certeza. Bom, quero lhe agradecer por ter participado hoje aqui do programa, né, esclarecendo aí a importância que é de você estar se congregando numa igreja, né? Perdão, né, se eu puder acrescentar aqui, eu quero te convidar, se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre igrejar, congregar, procura uma igreja videira. Hoje nós estamos aqui em São Luís, aqui na Ponta da Areia, no auditório do Hotel Rio Poti, às 10 horas da manhã, todo domingo, e lá no São Cristóvão, perto do terminal, ali na Lourenço Vieira, às 18 horas. Vem igrejar com a gente. É isso aí, gostei do Vem Igrejar. Bom, pastor, muito obrigada mais uma vez, e que a gente espera ter te ajudado aí a entender melhor a importância de estar se congregando numa igreja.